Na pré-aula de hoje, mastigaremos bem devagarinho um texto que está em Efésios, capítulo de número 3, versículo 14 ao 21. Falaremos de uma das orações mais ousadas e sublimes de toda a Bíblia. Paulo estava preso, mas a sua alma não estava enjaulada. O inimigo, ele pode até levantar algumas barreiras, fechar certas portas. Entretanto, jamais pode obstruir o coração do crente mais humilde para com o coração de Deus. Fique comigo até o final. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Pegue sua revista, pegue sua Bíblia, pegue também uma caneta para fazer as anotações. Aqui vamos ter muita informação, muito conteúdo e você precisa estar atento, estar anotando para não esquecer. E enquanto você faz isso, quero apresentar o esboço que estarei utilizando na pré-aula de hoje. Esse esboço está muito bom e está disponível aí na descrição do vídeo, tem um link, você clica e o download começa automaticamente. Ao final você vai ter um arquivo em PDF e o melhor, é grátis, não custa nada. Mas irmão Murilo, como é que eu posso ajudar vocês aí do canal Abrajaula? É muito simples. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Compartilhe no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Faça mais pessoas amarem a Escola Bíblica Dominical. Deixo também o meu abraço a todos os irmãos de todos os estados do Brasil que estão comentando aí nos vídeos. Deus abençoe vocês. E não se esquecendo, nós criamos um novo canal no YouTube chamado Toco para Deus. Acho que vai estar aparecendo aqui na tela. Para quem gosta de ler, de meditar, de orar, escutando aquele fundo musical, vai lá, se inscreve, dá essa força para a gente. Então vamos à nossa pré-aula de hoje, sem enrolação e direto ao assunto. Com a graça de Deus, nesse trimestre, estamos estudando uma revista de escola dominical que tem como tema geral a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O pastor que está comentando esta lição é o pastor Douglas Batista. E nós já chegamos na lição de número 10. Até aqui foi uma longa caminhada. Passamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, pelo capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios e é justamente aqui nessa lição de número 10 que finalizaremos a parte doutrinária dessa epístola. Finalizaremos o capítulo de número 3, pois do capítulo 4 ao capítulo de número 6 nós temos aqui a parte prática dessa missiva. E eu quero aqui apresentar a vocês os objetivos específicos da lição de número 10, que será ministrada no dia 7 de junho de 2020. O primeiro deles é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo. Por que é que ele orou assim? Qual a finalidade? Qual o objetivo? O segundo é destacar a necessidade. Você sabe o que é necessidade? Necessidade é aquilo que não pode faltar, é aquilo que é indispensável. E nós vamos destacar justamente a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Isso é uma necessidade. Em terceiro lugar, conscientizar que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. O que é que esse objetivo específico está nos comunicando? Nós não devemos duvidar de Deus. Ele é capaz de fazer muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se fizermos assim, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição, que é aprender, apreender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. Você sabe o que é eficácia? Eficácia é aquilo que funciona, é aquilo que não falha. De fato, a oração ela funciona, ela não falha no objetivo de promover fortalecimento, restauração e crescimento espiritual. Quer crescer espiritualmente? Ora. Quer ter força do céu? Ora. Quer ser restaurado? Dobra teus joelhos diante de Deus, Ele vai estar aí te escutando. Glória seja dada ao nome de Jesus. E olha, nós vamos aqui tocar
em todos os pontos da lição. E vamos começar do título. Eu gostaria de começar do título, é importante começar definindo o que significa a palavra intercessão, já que o título da lição diz a intercessão pelos Efésios. Mas espera aí, o que é intercessão? A palavra intercessão significa súplica em favor de outrem. Com isto, a oração intercessória é a ação de orar por outras pessoas. É quando eu dobro os meus joelhos ou não, ou oro em pé ou sentado, mas apelo, peço a Deus por outra pessoa, me dirijo a Deus em favor de outra pessoa. E o papel de mediador em oração, ele era prevalente no Antigo Testamento, pois se olharmos para os textos verotestamentários, temos vários exemplos de homens de Deus que abraçaram o ministério da intercessão. E quero aqui rapidamente citar alguns exemplos. O primeiro deles, lógico, Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 33. Vemos nesses versículos Abraão intercedendo pelos moradores de Sodoma. Ele está orando não só por Ló, mas também por toda aquela cidade. Ele está dizendo, Senhor, se lá tiver 50 justos, tu vai destruir. E ele vai ali diminuindo o número, né? Ele está intercedendo por aquela cidade. Outro exemplo de intercessão, e esse aqui eu acho um dos mais sublimes, é o de Moisés. Êxodo, capítulo de número 32, versículo 31 ao 32. Deus estava irado com o povo. O povo tinha levantado um bezerro de ouro e tinha dito, olha, é esse bezerro aqui que nós fizemos com as nossas mãos, esse bezerro é o Deus forte e poderoso que nos livrou da mão de Faraó e nos tirou da terra do Egito. Vamos adorá-lo. E Deus ficou irado com essa atitude da nação de Israel. E Deus começa a conversar com Moisés e dizer, olha, eu vou rejeitar esse povo, não quero mais esse povo, vou acabar com esse povo. Mas Moisés, de ti eu vou fazer uma grande nação. E nesse momento, Moisés poderia elevar seu coração e dizer, eu vou ter preeminência nisso aqui, vai ser bom para mim. Mas não, ele assume o papel de intercessor. E interceder é se colocar no lugar da outra pessoa, é sentir o que a outra pessoa está sentindo. E foi justamente isso que Moisés fez. Moisés disse, olha Deus, se tu for acabar com esse povo, faz o seguinte, acaba comigo também. Risca o meu nome do teu livro. Mas Deus, eu quero te dar um conselho, se é que eu posso fazer isso. Olha, o que é que as outras nações vão dizer? Que tu teve força, que tu teve poder para tirar esse povo do Egito, mas tu não teve força e poder para cumprir tua promessa, para introduzir esse povo na terra que mana leite e mel. Vão blasfemar do teu nome. Não faz isso não, Deus. Moisés estava intercedendo, estava pedindo pelo povo. Isso é um exemplo clássico de intercessão. Outro grande intercessor do Antigo Testamento foi o profeta Samuel. As palavras clássicas que estão em 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 23, quando ele disse assim, longe esteja de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Samuel entendia bem qual era o seu papel e ele abraçava esse ministério da oração intercessória. Ele orava pela nação de Israel. Outro grande intercessor também, nas páginas verotestamentárias, é o profeta Elias. Sim, o profeta Elias. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 36 ao 37, ele está diante do altar encharcado. Ele levantou o altar, molhou todo o altar, colocou o sacrifício e antes de o fogo descer do céu, Elias fez uma oração. E ele disse algo mais ou menos assim, vocês podem conferir nos versículos que citei. Senhor, atende essa oração, manda fogo do céu para que o sacrifício seja consumido e os filhos de Israel que estão aqui presentes vejam que tu és o Deus que ouve, que tu és o Deus que escuta, que Baal não fala, Baal não responde, mas tu responde. Faz isso à vista de todos, para que eles se arrependam, para que os seus corações sejam quebrantados e eles se voltem para ti e te conheçam como Deus único e soberano, como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Elias faz essa oração a fim de que a nação se volte para Deus. Ele se coloca como um intercessor. Poderíamos aqui citar vários exemplos no Antigo Testamento, mas precisamos progredir. E olhando para o Novo Testamento, encontramos também muitos exemplos de intercessores. Não poderíamos deixar de falar
do principal deles, que é Jesus. Temos aqui Hebreus, capítulo 7, versículo de número 25, note essa referência, é muito importante. Lucas, capítulo 22, versículo 32, esse texto aqui é clássico. Quando Pedro estava lá, todo afobado, com a peixeira na mão, dizendo eu vou, eu mato, eu morro. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim, olha Pedro, o diabo pediu para se andar com tua vida, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Jesus intercedeu por Pedro. E aqui eu já quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Veja que nesse texto de Lucas, Jesus intercedeu por Pedro. Jesus não disse assim, olha, eu orei ao Pai para que ele te livrasse. Não, eu orei para que a tua fé não desfalecesse. Talvez você esteja passando por um momento difícil, por uma fase complicada, talvez os ventos estejam soprando, mas Jesus está dizendo, olha, tudo isso vai ter que acontecer, você vai passar por toda a tempestade, mas eu estou aqui intercedendo ao Pai para que Ele te sustente, para que a tua fé não desfaleça, glória seja dada ao nome de Jesus. Pega esta palavra para a tua vida. A tua fé não vai desfalecer em meio às tempestades, em meio aos vendavais, em meio aos ataques do inimigo. Temos também ainda outro intercessor nas páginas do Novo Testamento, o Espírito Santo. Romanos, capítulo de número 8, versículo 26, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória seja dada ao nome de Jesus. E também temos um chamado a todos os crentes, um chamado direcionado a todos os cristãos, um chamado para a intercessão. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 4. Nós devemos interceder. E se nós temos que interceder, nós temos que orar pelos homens. Por quem nós devemos orar? Por quem nós devemos interceder? Na Bíblia encontramos a resposta. Nós devemos orar por todas as autoridades. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 2, devemos ali orar pelos reis, por aqueles que têm cargos de preeminência. Nós devemos orar pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, pelo poder executivo. Nós devemos orar por aqueles que estão à frente da nossa nação. Nós também devemos orar pelos pastores. Filipenses capítulo 1, versículo 19, a igreja de Filipos orava por Paulo. E Paulo, ele entendia o poder da oração dos filipenses. Paulo entendia que muita coisa no seu ministério estava se encaixando porque tinha uma igreja de joelhos que estava intercedendo por ele. Nós também devemos orar pela igreja. Salmo 122, versículo de número 6. Devemos orar pelos nossos amigos. Jó capítulo 42, versículo de número 8. Nós devemos também orar por aqueles que não são salvos. Devemos orar por as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo de número 1. E nós também devemos orar. Isso aqui é muito interessante. Devemos orar com fé pelos doentes. A Bíblia diz em Tiago 5,14 que a oração de fé sarará o enfermo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aqui tem uma parte que muita gente não gosta, mas está na Bíblia. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Mas, irmão Murilo, orar pelos inimigos, tem que orar pelos inimigos também. Você é crente. Jesus orou pelos seus algozes na cruz. Ele disse, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Orou pelos soldados romanos que o estavam crucificando. Orou pelos sumos sacerdotes e fariseus que estavam escarnecendo dele. Jesus orou pelos seus opositores. E Jeremias, lá no capítulo 29, versículo de número 7, ele orienta o povo de Israel que estava cativo na Babilônia a orar pelos babilônios. Que coisa interessante. E Jeremias ele diz assim, olha, orem para que eles tenham paz, porque se eles tiverem paz, vocês também terão paz. Devemos orar pelos nossos inimigos. Também devemos orar por aqueles que nos perseguem. São palavras de Jesus registradas em Mateus capítulo 5, versículo 44. E nós devemos orar também por aqueles que nos abandonam. É difícil orar, mas nós devemos orar também por essas pessoas. Paulo fez isso, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Ele disse, olha, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, ninguém esteve aqui presente.
ninguém veio me consolar, veio me confortar, mas o Senhor esteve aqui, ainda que a igreja não estivesse, ainda que meus cooperadores não estivessem, o Deus a quem eu sirvo me assistiu, esteve aqui comigo me consolando e me confortando. Mas Paulo vai e intercede, mas que isso não seja imputado a eles. Glória seja dada ao nome de Jesus. E por último, devemos orar por todos os homens. Foi o versículo que já citei aqui, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1. É muito versículo, vai aí anotando. Amém. Vamos então ao nosso texto áureo. O texto áureo da lição diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 14, capítulo 3, versículo 14 e 15. Meus irmãos, dentro aqui do texto áureo, eu disse a vocês que íamos aqui mastigar bem devagarzinho o texto que está em Efésios 3, 14 ao 21, e vamos começar aqui por esses versículos que estão no texto áureo. E aqui há dois pontos importantes que precisam ser considerados. Acho que eu estou falando muito rápido, mas espero que os irmãos estejam aí absorvendo essas informações. Em primeiro lugar, nós temos a expressão aqui, por causa disso. A que Paulo está se referindo? Olha, por causa disso, de quê? Ele está se referindo, obviamente, a tudo que ele falou nos capítulos anteriores, sobre as riquezas da glória de Deus, sobre a forma como Deus chama aquele que está morto espiritualmente e o tira desse estado de defunto espiritual e o coloca como um servo seu. Paulo está se referindo aqui, logicamente, ao mistério do Evangelho e também da unidade, a forma como Deus ele atua na história para estabelecer os seus propósitos, para fazer prosperar o seu projeto. E diante dessa visão, diante desse entendimento, Paulo ele diz assim, por causa disto eu me coloco de joelhos. E isso nos leva, indubitavelmente, à segunda observação. Vamos aqui olhar a postura de Paulo. Ele olha para estas coisas magníficas que ele cita nos capítulos anteriores e diz assim, é por causa disso que eu estou me colocando de joelhos. Isso é muito interessante porque um judeu ortodoxo, principalmente nos dias de Paulo, ele tinha o costume de orar em pé e com as mãos voltadas para o céu. Os judeus eles faziam isso e é algo curioso. Eles oravam com as mãos assim, com as palmas das mãos para cima. Isso tinha um sentido. Eles baixavam a cabeça em pé e oravam com as palmas das mãos para cima para mostrar a Deus que as mãos deles estavam vazias. Era uma forma de reconhecimento. Olha, Senhor, nas minhas mãos eu não tenho nada. As minhas mãos estão vazias, mas nós cremos que as tuas mãos estão cheias de dádivas e de dons. Se o Senhor não der, nada teremos, mas nós cremos que o Senhor vai encher estas mãos vazias com ricas bênçãos e dádivas divinas. Eles faziam isso, mas Paulo está indo além. Paulo está se colocando de joelhos, ele está se prostrando como um sinal de reverência, de submissão e de quebrantamento. O apóstolo dos gentios estava derramando a sua alma, o seu ser diante de Deus. Olha, Senhor, diante deste plano tão sublime, diante deste projeto tão glorioso, eu não posso fazer outra coisa a não ser me colocar de joelhos. Eu fico imaginando aquela cena, deve ter sido muito bonito. Paulo estava trancafiado sob a supervisão de soldados romanos e ele estava com uma caneta na mão, uma pena na mão, a folha de papiro em cima da mesa e após escrever o capítulo 1, escreveu o capítulo de número 2 e está finalizando o capítulo de número 3, ele disse assim, agora eu tenho que orar. Ele se coloca de joelhos e começa a orar naquela prisão em Roma. Que cena magnífica, que cena gloriosa. Ele cai sobre os joelhos e rompe em uma oração intercessória e também em um louvor de adoração. Glória seja dada ao nome de Jesus. A nossa verdade prática, ela nos diz assim, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A verdade prática é a verdade que tem que ser praticada, isso é óbvio. E aqui na verdade prática nós temos algumas finalidades da oração intercessória.
Não são todas, mas são apenas algumas. Em primeiro lugar, a oração intercessória, ela não é de natureza egoísta, pois oramos pelo bem de outras pessoas. É o que Paulo está dizendo aqui, nós devemos orar pelos eleitos em Cristo, para que eles sejam fortalecidos. Isso aqui é o segundo ponto, porque em segundo lugar, a oração intercessória é uma oração pelos fracos, para que eles sejam revestidos de força e permaneçam firmes em Deus. Quando você dobrar os seus joelhos, ore por aquele irmão que está passando por um momento difícil. Ore por aquele que está fraco na fé. Senhor, sustenta o irmão fulano de tal. Dá força a ele para que ele não se desvie, para que ele permaneça firme, para que ele não ceda à tentação. Você pode fazer isso, praticar essa verdade prática, orando pela juventude da igreja, orando pelos obreiros da casa do Senhor, orando pelos seus líderes, orando pela sua família. Em terceiro lugar, nós devemos também orar pela paz, pela unidade, pela comunhão entre os irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui, para que vivam, aliás, Paulo não, a verdade prática, perdão, para que vivam em comunhão. Viver em comunhão é viver em harmonia, sem mentira, sem fofoca, sem disse-me-disse, sem falso testemunho, sem competições bobas. E Paulo está dizendo, ore para que essas coisas não atrapalhem a comunhão, a paz, a unidade da igreja. Em quarto lugar, a oração intercessória, ela é baseada no amor que nós temos um pelos outros. E por meio da oração, dessa oração intercessória, nós praticamos um amor que não é só de palavras, mas um amor que se manifesta em ações. A ação de orar a oração intercessória é uma oração que exprime amor, uma oração que exprime afeto, não um amor prático, aliás, não um amor teórico, mas um amor prático. E você pode fazer isso na sua classe de escola dominical. Não sei se sua igreja está tendo escola dominical, mas você pode fazer isso aí agora. Você pode fazer isso com a sua família, juntar seus filhos, sua esposa. Se você não é casado, se você é jovem, você pode pausar o vídeo e praticar esta oração agora. Orar para que os fracos sejam restabelecidos, sejam restaurados. Orar para que Deus promova paz no meio dos irmãos, no meio da igreja, para que Deus afaste toda confusão, toda contenda, toda dissensão. Você pode orar, e quando você faz isso, você está exercitando seu coração em amor, você está criando raízes em Deus, você está praticando o amor ao próximo. Faça isso, pratique a verdade prática. O ponto central, ele nos diz assim: temos o dever de interceder uns pelos outros. Isso é um dever, é uma tarefa, é um imperativo. Todas as vezes que formos orar, você deve tirar um momento do seu dia, seja de manhã, de tarde, de noite. Você, quando for se dirigir a Deus em oração, leve consigo, debaixo de seus joelhos, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus familiares, seus irmãos em Cristo. Leve aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Faça isso, vai ser uma bênção. Você vai ver que do momento que você está orando pelas outras pessoas, sua alma vai estar sendo edificada. Perceba que a sorte de Jó, a vida de Jó, saiu de um estado de miséria para um estado de triunfo, quando ele intercedia pelos seus amigos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aprenda a orar pelas outras pessoas. Aprenda a não pedir só pela sua própria vida, mas peça pela vida dos outros também. Glória a Deus. E assim, meus irmãos, podemos partir para o primeiro ponto de nossa lição. Veja que até aqui já foi muita informação, mas não parou. Tem mais informação aqui, mais coisa boa de Deus para as nossas vidas. Vamos olhar para o ponto de número 1. E quero pedir que, se você não tiver com a lição ou só tiver com a Bíblia, se você só tiver com a lição, vamos estar vindo aqui direto na nossa leitura bíblica em classe. Se você não estiver com a lição, pegue sua Bíblia, é muito importante você estar com ela, e vamos estar sempre aqui analisando os textos aos quais essa lição está fundamentada. O primeiro tópico nos diz assim: corroborados com o poder de Deus. E esse tópico ele está fundamentado nos versículos de número 16 e 17, mas propriamente o versículo de número 16, que diz assim: para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados, revestidos, fortalecidos com poder,
pelo Espírito no homem interior. Eu quero aqui, já no tópico de número 1, dar uma informação muito interessante. Quando o texto diz assim, para que segundo as riquezas de sua glória. Isso aqui é interessante porque o pastor Warren Wiersbe, ele fez uma colocação sobre esse versículo, mais expressivamente sobre essa sentença, para que segundo as riquezas de sua glória. Ele fez uma colocação que eu achei muito precisa. Ele disse o seguinte, como é maravilhoso que Deus não nos conceda o poder do Espírito de parte de suas riquezas. Pegou o texto? Mas sim, segundo suas riquezas. E olha aí o exemplo. Se um bilionário dá R$100 a alguém, trata-se de uma doação de parte de suas riquezas. Mas, se ele dá R$1 milhão, trata-se de uma doação segundo suas riquezas, ou de acordo com elas. No primeiro caso, quando ele dá os R$100, nós temos ali uma porção, mas no segundo, uma proporção. Conseguiu pegar o que o Wiersbe falou? Os recursos de Deus, eles são inesgotáveis, e Deus ele nos concede bênçãos sem medidas, segundo seus tesouros incalculáveis. Deus não dá nada pequeno a crente, Deus dá coisa grande, né? Se a riqueza de Deus é incalculável, Deus não vai dar mixaria a nós, os seus filhos. Ele vai nos abençoar segundo as suas riquezas, não com parte de suas riquezas. Então, quando você espera dos homens, não espere muito. Mas se você espera em Deus, espere que Ele abra não uma porta pequena, mas uma porta grande. E Deus está tocando no meu coração para falar com pessoas que estão assistindo aqui essa pré-aula. Olha, você está esperando uma porta de Deus se abrir. E Deus está mandando eu lhe dizer que Ele não vai abrir uma porta, Ele vai escancarar o portão. Espera a surpresa grande de Deus. Tu nem imagina, tu tá pensando em coisa pequena, tu tá pensando em coisinha mínima. Aí Deus está dizendo, eu já sei aqui qual é o CNPJ da empresa que tu vai abrir. Tu nem sabe, tu nem sonha em ser empresário, mas Deus está dizendo, já sei qual é o ramo que vai atuar, já sei qual é o CNPJ, já sei qual é o endereço, já sei de tudo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele faz muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E Deus, Ele abençoa no campo espiritual, mas também abençoa no campo material. E Ele até ensina a orarmos por isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Glória seja dada ao nome de Jesus, ao Deus que nos abençoa segundo as suas riquezas. O subtópico de número 2 vai nos dizer que nós somos fortalecidos com poder. Voltando ao versículo de número 16, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito fortalece o nosso homem interior. E o que é o homem interior? O homem interior é uma referência ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vontade. E por que precisamos de poder? Porque o nosso homem interior precisa ser revestido, precisa receber essa injeção de ânimo do céu, o poder do Espírito. Primeiro porque nós somos fracos, porque nós precisamos viver em santidade com nossas próprias forças. Nós não conseguimos. Nós precisamos pregar, e para pregar precisamos de poder do céu. Precisamos de poder também porque o diabo é um inimigo astuto, ele é incansável e a todo momento ele está lançando as suas setas, os seus dardos inflamados. Mas o homem que está revestido do poder de Deus, ele permanece firme na trincheira, ele não volta atrás, ele não desiste, ele resiste os ataques do diabo, ele permanece firme em Deus, não com a sua própria força, mas com a força que vem do céu. Nós precisamos desse revestimento, nós precisamos desse poder do Espírito, porque também nós precisamos perdoar as pessoas, perdoar quem nos machuca. E só quem está cheio de Deus, só quem está cheio das coisas do céu, tem capacidade para fazer essas coisas. São coisas que não fazemos com a nossa própria força, mas com a força do Espírito. O homem interior, isto é, a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade, precisa desse poder espiritual para vencer as tentações, para vencer as tribulações. Um crente que está fortalecido no seu homem interior, ele passa pela luta, ele passa pela prova, ele passa
pelos vendavais da vida, com a cabeça erguida. Olha, tá todas as portas se fechando, mas eu creio que o meu Senhor é o mestre que está guiando este barco. Eu creio que o Senhor é quem está dando a direção da minha vida. E nem a altura, nem a profundidade, nem a nudez, nem um anjo, nem alguma criatura, nem a fome, nada vai me separar do amor de Deus. Isso é convicção para permanecer inabalável em meio às tribulações. Nós precisamos desse poder. E é interessante que Paulo aqui ele está orando pelos Efésios. Senhor, se lá na igreja de Éfeso tem alguém que está nessas condições, vai lá e abençoa esta pessoa, fortalece ela para que ela não se desvie. E eu estendo a minha oração, este pedido de Paulo a todos os que estão assistindo essa pré-aula. Senhor, se alguém que está assistindo essa aula está passando por uma dificuldade na família, está passando por uma dificuldade financeira, está fraco espiritualmente, vai lá, Senhor, fortalece ele no homem interior, dando força para que ele vença as tentações, dando força para que ele permaneça firme durante as dificuldades. Deus há de te sustentar, a casa não vai cair, o vento vai soprar, mas a casa vai permanecer de pé, porque o Senhor está te fortalecendo aí agora. Eu quero que essa oração se estenda os estados do nosso Brasil. Os irmãos que estão assistindo de São Paulo, receba força. Você que está assistindo do Rio de Janeiro, receba força. Você de Minas Gerais, você do Maranhão, você do Piauí, você aqui de Pernambuco, vai recebendo força de Deus aí para permanecer firme, para não voltar atrás, para não desistir, para não pecar, para triunfar em meio às tribulações. Glória seja dada ao nome de Jesus. O terceiro subponto, ele nos diz algo bem interessante. Ele diz assim: habitados por Cristo. E olha o que diz o versículo de número 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E é importante exprimir aqui o que significa esta palavra habitar, porque os irmãos sabem que o português ele não consegue capturar todo o sentido da palavra original do grego. Mas nós aqui trouxemos algumas definições. Atento a elas, aqui há grandes lições para as nossas vidas. O termo habitar, presente no versículo de número 17, tem o sentido de habitação permanente, ou seja, não se trata de uma visita ou de algo temporário. Quando Paulo está orando pelos Efésios, ele está dizendo assim, que Cristo habite de forma permanente, pela fé, em vosso coração. Faça uma morada permanente. E essa palavra, ela também significa fazer morada ou sentir-se em casa. Que Cristo, no seu coração, se sinta em casa, se sinta à vontade. E podemos aqui ilustrar o que estamos falando com um exemplo do Antigo Testamento. Em Gênesis, capítulo de número 18, temos ali a narrativa de que 3 anjos vão até a tenda de Abraão. E um desses anjos ali é uma manifestação teofânica, é Deus ali presente. E Deus vai até a casa de Abraão. Deus se sentiu tão confortável na tenda de Abraão que ele se sentou, comeu e conversou ali com Abraão várias e várias horas. Esteve com Abraão ali durante muito tempo. Ele se sentiu à vontade na casa de Abraão, fez promessas a Abraão. Foi um encontro glorioso, foi uma visita maravilhosa. Mas no capítulo seguinte, capítulo de número 19, não aconteceu o mesmo na casa de Ló. Parece que Deus ele não ia se sentir confortável na casa de Ló. E no relato de Gênesis 19, o anjo, que é tratado como Senhor, como Deus, ele não desce até a casa de Ló, mas os outros 2 vão lá. Deus ele pode se sentir confortável em sua casa? Deus ele pode habitar nela? Deus pode se sentir à vontade no íntimo do seu ser? Será que não há pecados escondidos? Será que não há sujeira debaixo do tapete? Se há pecado, se há uma vida que desagrada a Deus, ele não vai se sentir à vontade. Nossa casa precisa estar limpa, nós precisamos ser fiéis a Deus. Ele precisa estar confortável em nossa casa, em nossa vida. Ele precisa habitar nela. Russell Shedd, ele diz que o verbo habitar significa tomar conta de toda a casa. Preste atenção nisso aqui. Tomar conta de toda a casa, tendo procuração
ou autorização completa de forma a poder fazer limpeza nas dispensas. A dispensa é onde se guarda a bagunça. Deus tem que ter a chave da dispensa. Ele tem que ter autorização para ir lá na dispensa e dizer, olha, tudo de sujo aqui, não vai guardar bagunça não, vai jogar fora, viu? No coração que Deus habita, não pode ter sala de lixo. O lixo tem que ser jogado fora. Aí Shedd, ele continua dizendo, ele também tem que ter autorização para mudar a mobília como ele quiser, para jogar fora o que ele quiser. Ele é o dono da casa, ele tem que ter autoridade em tudo. Ele deve ser o dono do quarto, das nossas intimidades. Ele deve ser o dono do escritório, onde fazemos os nossos negócios, dono do nosso trabalho. Ele tem que ser o dono da sala, do nosso lazer, do momento de descontração. Deus deve ser dono de tudo, mandar em tudo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E meus irmãos, eu lembro aqui de uma ilustração, não está aqui no esboço, mas de uma certa irmã que ela orava assim. Ela era uma irmã crente, fiel a Deus, era uma pessoa devota a Deus, e ela orava assim, Senhor, se Tu estás em algum lugar na minha vida que não seja o primeiro lugar, por favor, passe para o primeiro lugar, Senhor. Aí ela fazia essa oração de uma forma cotidiana. Ela orava todos os dias assim. Ela olhava para o coração e dizia assim, não, as riquezas não podem ser o primeiro lugar em minha vida. Os bens materiais não podem ser. O meu trabalho não pode ser. A minha profissão não pode ser. Nada aqui pode tomar o lugar de Deus. O lugar de Deus é o primeiro lugar. E ela orava incessantemente todos os dias dizendo, Senhor, se Tu estás em algum lugar na minha vida que não seja o primeiro lugar, passe para o primeiro lugar, que o Senhor seja o primeiro lugar na minha vida. Até que um dia Deus respondeu a essa irmã. E após ela orar, fazer essa mesma oração, Deus disse assim, se eu não estiver, se eu não for o primeiro lugar em sua vida, eu não vou estar em lugar nenhum. Deus não aceita ser o segundo lugar, Deus não aceita ser o terceiro lugar. Ele tem que ter na nossa vida primazia, prioridade, glória a Deus. E assim encerramos o primeiro ponto da nossa lição. Que ponto intenso, glória a Deus. O segundo ponto nos diz assim, arraigados e fundados em amor. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Ainda no versículo de número 17, ele diz assim, vou ler o versículo todo, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Olhe os elementos que Paulo usa aqui. Ele usa um elemento da botânica e um elemento da construção civil. Ele pega aqui como exemplo uma árvore e um edifício. A árvore, ela está de pé porque ela tem raiz. A raiz faz com que a árvore se sustente em pé. O edifício, ele se sustenta porque ele tem fundamento. Aí Paulo está dizendo assim, o crente tem que ter raiz. O crente tem que ter alicerce, tem que ter fundamento. E as duas figuras, tanto a da árvore como a do edifício, a do fundamento, elas falam de firmeza. E nós devemos ter essa firmeza. Nosso fundamento, ele é testado. Você pensa que não? Jesus, ele deu um exemplo disso aqui. Olha, o homem que foi lá preguiçoso, negligente, construiu a casa na areia. Mateus capítulo 7. Construiu a casa na areia. Quando veio o vento, quando correram os rios e quando veio a chuva, sabe o que aconteceu com a casa do negligente? Ela caiu. Mas aquele que colocou, meu irmão, edificar uma casa na rocha, fazer os fundamentos de uma casa na rocha, é para quem tem coragem de trabalhar, é para quem tem coragem de criar casa na mão, de bater em pedra. E Jesus está falando com isso, nós devemos nos esforçar, nós não devemos ser negligentes, nós não devemos ser preguiçosos, antes nós devemos ser sábios, nós devemos edificar a nossa casa na rocha, ainda que a gente sofra, ainda que tenha dificuldade, mas há uma recompensa, há um prêmio da parte de Deus. A casa que é edificada na rocha tem promessa de permanecer firme. A nossa fé, ela é testada de todos os lados. Perceba que nesse exemplo de Jesus, os rios, eles correm e eles batem aonde? Batem no alicerce.
Quando os rios batem no alicerce firme na rocha, a casa se sustenta. Os ventos vêm e batem aonde? Nas paredes. Mas as paredes têm alicerce. As paredes estão bem fixas no fundamento. Então elas não balançam, elas não caem. E se as paredes não balançam, aí vem a chuva. A chuva bate aonde? A chuva cai no teto. E quando a chuva cai no teto, o teto está bem firmado sobre as paredes, que está bem firmada sobre os alicerces, que está bem firmada na rocha e a casa não cai. Então vai vir chuva em cima, vai vir vento nas paredes de um lado, de outro, vai vir ataque nos alicerces, mas Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão, a casa permanecerá de pé. Nós precisamos estar arraigados e fundamentados em Deus e em seu amor. Glória a Deus. Aí, aqui temos outro ponto, seguindo esse fluxo de raciocínio. Versículo 18 diz assim, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Olha que oração ousada. Essa oração é muito sublime. Compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Esse amor, Paulo ora pelo impossível. Olha, não é possível ao homem natural ter uma dimensão deste amor glorioso de Deus. É um paradoxo, um amor que excede todo o entendimento, que não dá para ser compreendido. Mas Paulo ora por essa compreensão. Nós, os crentes, precisamos dessa graça, não só vivificadora, mas capacitadora para conhecer esse amor de Deus. E eu acho muito bonito uma expressão do pastor Hernandes Dias Lopes sobre este versículo aqui, quando fala de largura, de altura, de profundidade, de comprimento. Ele diz o seguinte, o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Deus ama todos os homens, glória a Deus. É suficientemente comprido para durar toda a eternidade. Ele nos amou desde os séculos passados e nos amará eternamente. Glória a Deus. É suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, aquele que está no fundo do poço, aquele que até mesmo a gente se engana. Nós nos enganamos olhando assim, esse homem aqui não tem restauração para ele. Mas a mão de Deus vai até na lama, no fundo do poço e pega este homem e coloca este homem em uma posição de preeminência. Tira este homem da lama do pecado. É tão profundo que alcança o pior dos pecadores. E isso é amor de Deus, glória a Deus. E ele é tão alto, tão sublime, que ele é suficientemente alto para levar este homem que estava no fundo do poço para o céu. Essas são as dimensões do amor de Deus. E seguindo ainda aqui o texto bíblico e os tópicos da lição, olha a intensidade desse amor. Eu vou ler o versículo de número 19 mais uma vez. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmão, tu já parou para pensar o que é isso aqui? Que oração ousada. Às vezes eu me pergunto se de fato já experimentei isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito profunda. Tem muita gente na igreja que tem vários anos de crente, mas nunca experimentou o que é ser cheio da plenitude de Deus. Ter esse conhecimento, conhecer aqui, que Paulo ora para que a gente conheça o amor de Cristo, não é um conhecimento que se dá apenas na esfera teórica, desculpem, mas também que se dá no âmbito da experiência. É saber, é sentir o amor de Deus, é saber que Deus me ama, é saber que Ele me ama tanto ao ponto de que entregou a vida por mim. E esse amor, ele é prático, esse amor é dinâmico, esse amor é visível, esse amor é provado, esse amor não é só um amor de palavras, mas é um amor que se manifesta em ações. Deus nos ama com este amor aqui, que não pode ser compreendido com o entendimento humano. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do sobrenatural para compreender aqui todas essas dimensões do amor de Deus, a altura,
profundidade, comprimento e largura. E quando falamos de ser cheio da plenitude de Deus, há aqui uma advertência. Erroneamente, muitos crentes eles medem sua espiritualidade, estou finalizando o tópico de número 2, eles medem sua espiritualidade tomando como padrão, como parâmetro para comparação, irmãos fracos na fé. Eles olham para aqueles que estão fracos na fé e dizem assim, eu estou bem. Olha, eu não sou como fulano, parece a oração do fariseu. Não sou como ciclano, eu estou bem. Às vezes, ele parece estar tão mal espiritual que ele toma como parâmetro uma pessoa não crente, uma pessoa lá se prostituindo, uma pessoa fazendo isso ou aquilo, ele diz assim, tá vendo, eu sou melhor do que essa pessoa, mas está mentindo, está criando contenda, está dando falso testemunho, não se prostitui ou não adultera no ato físico, mas está lá viciado em pornografia. Aí ele usa essa pessoa mundana para dizer assim, eu estou bem. Quando na realidade o nosso parâmetro, o nosso modelo é Jesus. Nós devemos olhar para Jesus. Ele é quem deve ser imitado, ele é o padrão, ele é o alvo a ser atingido. E por mais que o homem se santifique, por mais que o homem esteja avançado em um estado de santificação progressiva, ele vai ter sempre um passo a mais para dar quando olhar para Jesus. Glória a Deus. Conseguiu pegar esta informação, ser cheio da plenitude de Deus, um homem ou uma mulher cheia da plenitude de Deus, ela é uma pessoa que anda em amor, uma pessoa que anda em santidade, em unidade e em pureza diante de Deus e dos homens. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32, portai-vos dignamente, de modo a não dar escândalo aos gregos, aos judeus e nem à igreja de Deus. É andar em espírito, é não cumprir as concupiscências da carne, é dar lugar para que o Espírito ele produza em nós o seu fruto, amor, paz, longanimidade, mansidão, controle próprio, e assim o Espírito Santo vai trabalhando nas nossas vidas, nos moldando à imagem de Jesus. À medida que vamos parecendo mais com Cristo, é quando nós estamos mais sendo cheios de toda plenitude de Deus. Aleluia! E meus irmãos, para finalizar aqui a nossa reflexão, temos o tópico de número 3. Veja que falamos do versículo 14, falamos do versículo 15, 16, 17, 18, 19. E vamos aqui dar uma rápida pincelada, mas também com muita informação sobre o versículo 20 e o versículo de número 21. Assiste a aula até o final, porque até o final da aula tem informação para abençoar a sua vida. O tópico de número 3 nos diz o seguinte: a bênção de Deus excede todo pensamento humano. Olha o versículo de número 20. Diz assim, eu quero que você dobre sua atenção à leitura desse versículo. Ah, mas irmão Murilo, eu já conheço. Mas você vai olhar para esse versículo hoje de uma forma diferente. Abra a Bíblia, ou pegue sua lição, ou fique aí ouvindo a leitura, porque o versículo ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21 diz: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Na conclusão da oração, aqui a conclusão do capítulo 3, Paulo ele exalta a capacidade de Deus em responder às nossas petições, em responder às nossas orações. Paulo está dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. E John Stott, ele disse algo muito sublime acerca desse versículo de número 20. Ele diz que a capacidade de Deus em responder às orações é declarada pelo apóstolo, aqui nesse versículo de número 20, de uma forma dinâmica, numa expressão composta de 7 etapas. Em primeiro lugar, Deus é poderoso para fazer,
pois Ele não está ocioso. Deus não é preguiçoso, Deus não está no ócio, Deus não está de braço cruzado, sem fazer nada, olhando para um lado, olhando para o outro. Deus, Ele não está inativo nem morto, Ele é poderoso para fazer. Em segundo lugar, Deus é poderoso para fazer o que pedimos. Ele escuta as nossas orações e responde. Em terceiro lugar, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois Ele lê os nossos pensamentos, Ele é onisciente. Em quarto lugar, Deus é poderoso para fazer o que pedimos e pensamos, pois Ele sabe de tudo e tudo pode realizar. Veja a onisciência trabalhando em cooperação com a onipotência. Ele pode fazer todas as coisas. Em quinto lugar, Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. Nós pensamos em coisas pequenas, mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Assim como a terra está distante do céu, assim os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Glória a Deus. Em sexto lugar, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Diz assim, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, pois sua graça não é dada sob medida. Deus não abre a torneira pequena, Ele abre logo a torneira grande para a água descer. Aí se tu tá achando pouco, Deus abrir a torneira grande, Ele vai quebrar o cano. Glória a Deus, para a água realmente, de fato, jorrar. E em sétimo e último lugar, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, pois Ele é o Deus da superabundância. Ele é o Deus que faz coisas grandes. E ao final desta oração, Paulo ele rompe em uma doxologia, ele entra em uma adoração, ele convida a igreja a louvar, ele chama a igreja para cantar, para adorar. Ele diz: a esse glória na igreja, a glória é dele, a glória não é do homem, a glória não é nossa. Se Deus cura, a glória é dele. Se nós pregamos e alguém se converte, a glória é dele. Se nós ensinamos e alguém é edificado, a glória é dele. Se nós cantamos e as pessoas choram, as pessoas recebem o Espírito Santo, a glória é dele. Tudo é dele. Tudo que a igreja faz, tudo que a igreja promove, redunda em glória para Deus. A igreja não tem glória em si mesma. A glória da igreja é Cristo. E tudo que a igreja faz é para que ele seja exaltado. E Paulo entende isso e diz assim, que todos os homens, quando ele fala que todas as gerações, todos os homens, a história, do começo ao fim, todas as gerações de homens louvem ao Senhor, adorem ao Senhor, atribuam glória ao Senhor. Aí diz assim, para todo sempre. Ou seja, agora e na eternidade, os homens glorificarão a Deus. Ele encerra dizendo, amém. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluímos assim o comentário da lição de número 10. E se você chegou até aqui na ministração desta aula, eu quero deixar um versículo para você. Deixa esse versículo aí nos comentários. Deixa também um pedido de oração. Por que não? Vamos orar também por a sua vida. O versículo que quero deixar é Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, tenha uma ótima semana, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.